Abrimos esta segunda parte do Fora do Jogo com o momento Leixões. É um momento em que, como anunciamos a semana passada, damos destaque a tudo o que se vai fazendo no Leixões Sport Clube. Esta noite é meu convidado um dos jogadores que mais se destacou sexta-feira passada no encontro com o Braga, Rui Sacramento, guarda-redes, tem 27 anos. Começou por jogar futebol no Leixões, não é, Rui? Exatamente. Clube onde voltas esta época, o clube do coração, como também gostas de dizer. Exatamente. Como é que tens visto esta época em termos pessoais? Tem sido, em primeiro lugar, boa noite. Tem sido uma época que para já tem corrido às mil maravilhas, em que os meus objetivos pessoais estão a ser alcançados e os da equipa para já também. Rui, jogar no Leixões não tenho dúvidas que seja algo especial para um jogador. Sendo da casa, como é que tentas transportar a mensagem e a mística do Leixões para os outros colegas de equipa? Eu costumo dizer que jogar no Leixões é como jogar no Benfica, Porto ou Sporting, porque também tem uma massa associativa do mesmo nível. E não é fácil mostrar o que é o Leixões a quem chega de novo. Eu sou novo, ou melhor, eu era novo quando cheguei, mas já tinha anos de casa lá. E há miúdos que este ano que chegaram a Leixões e não sabiam o que era jogar no Leixões. E o que é isso? Ser Camisola. Leixões? É ser do bairro, é sentir a camisola, é uma sensação um bocado difícil de descrever, pois jogar no Leixões não é fácil. Eu acho que tem que se ter certas qualidades para jogar no Leixões. E muitos, que costumo dizer às vezes em jeito de brincadeira, só quem sente dificuldades e já passou dificuldades na vida é que dá valor a jogar no Leixões, porque jogar no Leixões é totalmente diferente do que jogar noutros clubes que eu já joguei. Mas concretamente porquê? Por causa da massa associativa que está sempre em cima, nos jogos, nos treinos, por exemplo? Exatamente, mas a massa associativa tem isso que acaba por ser bom, que exige demais aos jogadores às vezes, exige vitórias, mas acima de tudo exige que os jogadores honrem aquela camisola. Como é que é o ambiente que se vive no balneário do Leixões? O balneário de Leixões é especial, toda a gente gosta de estar lá, tem noção das dificuldades que o clube às vezes atravessa, mas as pessoas todas que estão lá estão todos pelo mesmo objetivo, que é o Leixões ganhar, e acima de tudo o Leixões. Para uma pessoa que, como tu, já passou por clubes como o Futebol Clube do Porto, o que é que pensas quando regressas à origem, não é? É um clube que te diz muito em termos emocionais também. Eu sempre quis regressar a Leixões, desde que saí do Porto fiz tudo para regressar a Leixões. Não foi possível, tive que andar aí, como eu costumo dizer às vezes, perdido por terceiras divisões, segundas divisões, e quando regresso ao Leixões para mim foi a última oportunidade e eu tive que me agarrar com tudo aquilo que este ano me deram. O jogo da sexta-feira passada contra o Sporting de Braga ditou o afastamento de Leixões da Taça de Portugal à quarta eliminatória. Era vosso objetivo levar o encontro até ao prolongamento, Rui? Não, o nosso objetivo era passar. Acima de tudo, era passar a eliminatória e podermos apanhar outra equipa da qualidade do Braga, ou melhor, se assim houvesse. Não o conseguimos, fizemos tudo, honramos a camisola, os adeptos fizeram tudo para nos empurrar para nós passarmos, infelizmente não conseguimos, o Braga foi melhor. Esses adeptos, precisamente, que dão tudo pelas cores do Leixões, quer em Matosinhos, quer fora de Matosinhos, que acompanham-vos para todo o lado, não é? Exatamente, ainda agora em Braga, pelo que eu ouvi falar, estavam 500 pessoas, uma equipa de segunda liga, em que do lado do Braga não sei quantas estavam, mas deviam estar mais, e que a claque de Leixões, os adeptos de Leixões, os associados de Leixões fizeram-se ouvir. Há que lhes dar os parabéns, porque, e no fim, depois de nós termos perdido 3-0, aplaudiram-nos, e isso é um orgulho que é inexplicável. Difícil de explicar, não é? Exatamente. Para ti foi exagerado este resultado? Sim, foi exagerado porque fizemos tudo para passar. Conseguimos chegar aos 90 minutos, 0-0. E depois estávamos a tentar levar aquilo para os penaltis para ver se decidíamos com um pouco de sorte a nosso favor. Não o conseguimos, paciência. Amanhã ou quarta-feira já temos outro jogo e é esse que é o nosso campeonato. E é precisamente sobre isso que te ia falar a seguir. Depois de terminadas as competições na Taça da Liga e na Taça de Portugal, na próxima quarta-feira defrontam o Arouca, não é? O que é que podemos esperar do Leixões nesse jogo? Os adeptos e as pessoas de fora vão esperar o mesmo que nós temos feito até agora, que é honrar a camisola de Leixões e lutar pelo melhor resultado possível. Rui, tu és o capitão desta equipa? Não.
mas sentes a mesma responsabilidade como se fosses capitão? Eu sou dos mais velhos do plantel, com 27 anos, isto porque a nossa equipa este ano é muito média jovem. Muito baixa, não? Muito jovem. E eu sou dos mais velhos, mas o capitão é o Nuno Silva e eu sou dos mais velhos. Sou uma voz que os mais novos ouvem, mas não sou capitão. E o que é que é importante que vocês transmitam aos vossos colegas diariamente, tendo em conta esta média de idades tão jovens? É importante que eles têm que ter noção da realidade, em que estão inseridos numa segunda liga, que é um campeonato profissional e que eles são jovens e que a direção, o treinador, o corpo técnico deu-lhes a oportunidade de representar o Leixões. Eles então têm que aproveitar para se valorizar e valorizar a equipa. Que a equipa, acima de tudo, é mais importante que nós em termos individuais. Qual é a tua opinião acerca deste alargamento da segunda liga por causa das equipas B? Assim, dá mais gastos aos clubes, veio dar mais gastos aos clubes, mas acima de tudo eu sou a favor, pois deu mais jogos aos jogadores. E se há mais jogos, os jogadores vão desenvolver muito melhor e pode ser que apareçam jogadores que são jovens, que não tinham espaços no campeonato profissional e agora voltaram a ter espaço no campeonato profissional. Sem dúvida que este campeonato fica muito mais competitivo, mas não há também lugar a um maior desgaste por parte dos atletas, uma vez que, por exemplo, esta época, vocês têm 42 jogos para mas jogar. Também, e agora há mais oportunidades para todos os jogadores jogarem e fazer o máximo número possível de jogos. Coisa que não acontecia nos campeonatos anteriores, porque fazíamos 30 jogos. Há a possibilidade de rodar mais os jogadores. Exatamente. Não é? Neste momento, o Leixões, não estou em erro, já fez 16 ou 17 jogos e muitos jogadores já têm 16 ou 17 jogos, que o ano passado era mais de meio campeonato. No próximo sábado, depois já de passar esta onda do Arouca na quarta-feira, o Leixões recebe em casa o Belenenses, que é um dos principais candidatos ao título. O que é que se pode esperar? Mais uma vez, o Leixões vai entrar para ganhar o jogo, para honrar a camisola e para os adeptos e sócios e a claque ter orgulho dos jogadores que têm. Qual é o objetivo da equipa para esta temporada? O objetivo é jogo a jogo, é tentar o mais rápido possível a manutenção para estar descansados e depois mostrar ainda mais individualmente os jogadores. Em termos pessoais, qual era o teu objetivo? O meu objetivo para já está a ser conseguido, que era jogar e valorizar-me. Mas toda a gente sabe no clube que o meu objetivo é ficar agora até ao fim no Leixões. Não passa por... Até ao final da tua carreira? Exatamente. Não passa por altos voos de jogar no futebol com o Porto, no Benfica, o Sporting, como qualquer todo jogador diz. Eu estou satisfeito, estou feliz no meu clube, gosto de estar aqui, as pessoas tratam-me bem, os adeptos admiram-me, apoiam-me. Ainda esta semana tive um lance menos infeliz, mas as pessoas continuam-me a apoiar. O primeiro jogo do Braga. Exatamente. O primeiro gol, digo. Do Braga foi um lance infeliz, mas as pessoas, pelo contrário, só me bateram palmas e incentivaram para melhorar. Mas tens consciência de que esta segunda liga é também uma montra onde te podes mostrar Exatamente. A todos os grandes clubes. Sim, mas não me faz parte do meu pensamento sair de Leixões. Eu estou feliz no Leixões, quero continuar aqui. As pessoas que mandam no Leixões ou que presidem Leixões sabem que eu quero cá continuar, por isso. E enverdar, por exemplo, por uma carreira de técnico nas camadas jovens, seria uma possibilidade? Para já ainda sou muito novo para pensar nisso, mas talvez treinador guarda-redes ou uma coisa assim parecida. Rui, o que é que distingue os atletas do Leixões de todos os outros? O Leixões tem uma coisa muito especial, que é, como eu costumo dizer, a massa adepta, claro, e isso, eles mostram o que é ser Leixões. E só quem joga naquele clube é que consegue saber o que é ser Leixões. Isto de dizer o que é o Leixões é difícil, só mesmo quem sente, quem gosta, é que pode dizer que é o Leixões, porque há pessoas que também não gostam de Leixões, por ter aquela mística de clube do bairro, mas quem nasceu ali perto, quem é leixonense, gosta e quem entra lá dentro aprende a gostar. Mas vocês já vão para os encontros a contar com esse 12º elemento? Exatamente. Nós já estamos sempre a contar, ainda esta semana, na sexta-feira, nós íamos a sair do estádio de Leixões para ir para Braga e já estavam lá 200 pessoas a aplaudir-nos e isso não é fácil de encontrar em lado nenhum. Ainda na semana passada também tinham tido adeptos nos Açores a apoiar-vos e depois tiveram aquela recepção calorosa Exatamente. No aeroporto Francisco Sá Carneiro. Depois de termos perdido um jogo por 3-1 e foram lá aplaudir-nos mais 100 e tal pessoas, com direção, e isso são coisas que tocam. Nuno, que peso é que tem os golos que o Quisito tem marcado no seio da equipa? O Quisito é mais um jogador que está a aproveitar o nosso coletivo. Desculpa, enganei-me, chamei-te... Não vai mal, não vai mal. E o Quisito é, como eu ia dizendo, o Quisito é mais um jogador que está a aproveitar o bom momento da equipa para se valorizar. Mas tem que pensar que ele é só mais um, como nós todos pensamos. Nós somos mais um em prol do Leixões.
Terá sido a falta dele fundamental, sexta-feira, para fazerem frente ao Braga? Não, o quesito foi uma das ausências. Ainda havia o Pedras, havia vários jogadores também que não podiam e o quesito é só mais um. Como é que, na tua opinião, se portou o Novaes, que esteve a substituir? Portou-se bem, o Novaes entrou, portou-se bem como os outros todos que estiveram lá dentro, que se portaram bem e que lutaram pelo melhor resultado para o Leixões. O vosso objetivo continua a ser levar o emblema de Leixões o mais longe possível, não é? Eu costumo dizer que eu tenho um sonho que é representar o Leixões na primeira divisão. Sei que neste momento é difícil, mas o meu sonho neste momento é conseguir a manutenção de Leixões. Depois, um dia mais tarde, conseguir levar à primeira divisão, aí ficarei feliz. No centro do grupo, há esse desejo íntimo? Não. O seio do grupo os pés bem assentos na terra? Os pés bem assentos na terra, é jogo a jogo e conseguir a manutenção o mais rápido possível para tirar a pressão de ter que fazer pontos. Nuno, Rui, desculpa mais uma vez. Rui, obrigada pela tua presença neste Fora do Jogo. Continuação de uma boa época e muito sucesso. Obrigado. Passamos agora às notícias relacionadas com o Leixões Sport Clube. Leixões quer continuar a ter os sócios do seu lado. Para isso, está a dar a oportunidade de quem tem cotas atrasadas regularizar a sua situação em condições vantajosas, mantendo o seu número de associado. Dirija-se à Secretaria do Estádio do Mar e fica a conhecer as atraentes condições que o clube lhe está a proporcionar. Não perca esta oportunidade. O departamento onde são fabricados os famosos bebés do mar teve, como é habitual, atividade intensa no último fim de semana. No total, realizaram-se 13 jogos, incluindo as primeiras jornadas do escalão de escolinhas. Entre os muitos resultados positivos, destaque para as vitórias dos sub-15 no Campeonato Nacional de Iniciados e dos sub-18 e sub-13 nos campeonatos distritais. Os sub-15 venceram o Abambres por 2-0, estão em segundo lugar, a 1 ponto do líder, e são a única equipa que ainda não perdeu qualquer jogo na prova. Os sub-18 e os sub-13 somam por vitórias todos os encontros disputados e ocupam, por isso, os lugares cimeiros das respectivas classificações de júniores e infantis. No voleibol, a fechar, nota para o triunfo da equipa feminina na segunda jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Em Santo Tirso, as Marias de Matosinhos levaram a melhor frente ao ginásio local ao vencer por 3-1. Passamos então agora aos destaques da capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico é dedicado à iniciativa Futebol Solidário, a iniciativa de Paulo Futre, em Vila Nova de Gaia, que rendeu 10 toneladas de solidariedade. Na foto, Neno com Veneranda Carneiro e o craque Paulo Futre a cantar o hino nacional. À direita da imagem têm lugar as notícias do Campeonato Distrital da Associação de Futebol do Porto. Na primeira divisão, São Félix goleia a Vintes, é a notícia que pode acompanhar na página 2. Na mesma página, Golpilhares continua imbatível, é o título que destaca o excelente arranque de temporada da formação liderada por Alexandre Coutinho. Na divisão de honra, Cerzedo e Porozinho empatam. 1-1 foi o resultado deste derby gaiense, que atirou o Porozinho para o penúltimo lugar da tabela classificativa. A reportagem do encontro pode ser lida na página 3. Mais abaixo, lugar ainda para o Costuma, que perdeu em casa contra o Vilachã por 1-2. No canto superior esquerdo podemos ver os destaques do hóquei em patins. Primeira vitória da época do Gulpi e Valongo impõe empate ao Benfica. São os títulos das notícias retratadas na página 6 sobre o hóquei em patins. Embaixo, o destaque do desporto motorizado vai para os campeões de ralis que foram encontrados este fim de semana em Mortágua. E para fechar, uma reportagem no Douro Gaia Sport Clube relata na página 12 2 anos de muita atividade. São estes os destaques que pode encontrar amanhã na secção de desporto do Jornal Audiência, numa banca perto de si.
Segue-se agora o espaço onde vamos comentar a atualidade desportiva do fim de semana com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Obrigada mais uma vez por estar neste Fora do Jogo. Começávamos pelo futsal e pela convocatória de Nandinho à Seleção Nacional. É verdade, o Nandinho, a infelicidade de alguns jogadores acaba por ser a felicidade de outros, e neste caso o Nandinho vai ter a oportunidade, o pivô do Módicos vai ter a oportunidade de integrar os trabalhos da Seleção Nacional para o Mundial de Futsal, que se vai realizar na Tailândia desde 1 a 18 de novembro. A seleção já está em estágio e o Joel Queiroz teve uma lesão muscular relativamente grave e, portanto, foi afastado dos trabalhos da seleção e permitiu a chamada do Nandinho. Eu julgo que é um prémio interessante face ao que ele fez o ano passado. Ele foi o melhor marcador do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e eu julgo que será mais por isso do que provavelmente até o início desta época, porque eu penso que ele estará em termos de... mais apagado, não é? Estará um bocadinho... Tem-se perdido um bocadinho mais. Não sei se pela falta de colegas de equipa que eram influentes na manobra da equipa, na espinha dorsal do Módicos, mas na verdade julgo que ele tem tido um arranque de temporada um bocadinho titubeante do ponto de vista daquilo que seriam as suas reais possibilidades e aquilo que é de facto o seu potencial. O Nandinho tinha sido chamado pela primeira vez por Jorge Brás em maio, conta já com 4 internacionalizações e um golo marcado. Eu julgo que o Nandinho é um daqueles fenómenos, porque normalmente este tipo de jogadores, aparecendo numa época, numa ou noutra época, em clubes como o Módicos, eventualmente são logo cobiçados e na época seguinte acabam por aparecer num grande. O que não aconteceu. Eu admito que não tenha acontecido porque eu julgo que estará à espera de confirmação. Por exemplo, esta boa época que ele fez o ano passado, vamos ver como é que ele se comporta este ano. O facto de ele ter ido à seleção e estas internacionalizações podem ser muito importantes para ele crescer como atleta. Aliás, é ele que diz que, lamentando o sucedido ao Joel Queiroz, que eventualmente vai agarrar com todas as suas forças, como se fosse o último jogo, ou o jogo mais importante, ou o campeonato mais importante da sua vida. Porque ele sabe o que é que tem em causa e penso que, eventualmente, isto pode ser uma forma de ele se poder projetar até como um grande jogador internacional. E eu penso que ele é um jovem e que ainda poderá ter alguma margem de crescimento enquanto atleta. É sem dúvida um prémio merecido depois de todo o trabalho que tem desenvolvido até aqui. Sim, não tenho dúvidas. E o prémio, eu julgo que até se estende um bocadinho ao próprio Módicos, que conseguiu furar todos os favoritismos, por exemplo, do Sporting, fez 2 jogos maravilhosos com o Benfica, está a ter de facto também o início da época um bocadinho menos bom, um bocado mais atribulado, com saídas que não estavam programadas, mas penso que a própria chamada do Nandinho acaba por ser um prémio interessante para o atleta, como disse, mas também para o Módicos, que tem feito um esforço muito grande para se afirmar, para consolidar a sua posição na Primeira Divisão Nacional, que eu acho que cada vez é mais difícil face ao ritmo e à competitividade que neste momento começam a ter outras equipas, como por exemplo os Engenhos de Porto Salvo, o próprio Operário, que sendo dos Açores vai começando a ter alguma consistência. Cancela, passando à Taça de Portugal, tivemos ontem uma surpresa. O Moreirense derrotou o Sporting. Bem, eu diria que isso seria uma meia surpresa, porque eu julgo que o Moreirense, apesar de tudo, esteve à altura do jogo. Esperava-se, obviamente, um jogo bastante difícil para o Sporting. Primeiro porque estava a jogar fora no Moreirense e, portanto, o Moreira de Cónegos é sempre um campo difícil, mas depois porque estamos a tratar de um jogo a eliminar e onde, eventualmente, às vezes os rasgos de alguém de um ou do outro lado acabam por, eventualmente, marcar a diferença. Eu penso que aqui o Fábio Oliveira que foi a grande diferença e a grande diferença do jogo, com 2 golos magníficos e, portanto, é um jogador que teve 2 momentos de inspiração, que passou, no fundo, o Moreirense a liderar a partida. Penso que fez uma gestão do próprio jogo com alguma inteligência e acabou e isso é o mérito do Moreirense, acabou mesmo no prolongamento, que seria a parte mais difícil do jogo para uma equipa como o Moreirense, porque tem muito mais limitações claro, de poder, sobretudo em termos físicos e às vezes até em termos táticos, porque já vão faltando as forças, os jogadores não têm o mesmo discernimento do ponto de vista daquilo que querem colocar em campo, e eu julgo que o próprio Moreirense teve um
a jogada do terceiro gol, uma jogada de um contra-ataque com grande profundidade, muito objetivo e acabou por, no fundo, justificar até a própria vitória. Eu julgo que este Moreirense está um bocadinho à imagem do Casquilha, que é o treinador, tem muita ambição e vai superando, por exemplo, as limitações. É um bocadinho uma equipa que se mostrou ontem em campo à imagem daquilo que tem sido, por exemplo, o Paços de Ferreira na Primeira Liga nos últimos anos. Apesar de todas as saídas, todas as limitações técnicas, táticas, de atletas que eventualmente vão sendo transferidos para outros clubes, acaba sempre por ter uma certa garra dentro de campo que lhe permite superar-se a si próprio nas suas próprias limitações. E eu penso que foi o que aconteceu com o Moreirense. Aliás, eu diria que as duas surpresas, se quiser, desta eliminatória da Taça, são duas e têm a ver com duas equipas da terceira Divisão Nacional, uma que está mais perto de nós, que é o Pedras Rubras, que eliminou a União da Madeira no prolongamento e recebeu e eliminou por 3-2. Curiosamente, tal como o Sporting, não é? Exatamente, com o mesmo resultado. E a outra foi uma surpresa ainda maior, porque o Penalva do Castelo, que também está, portanto, na terceira divisão, ganhou 4-3 nas grandes penalidades ao Fátima, que é da segunda Liga, e, portanto, eu julgo que foi uma jornada que não teve muitas surpresas, mas estas são de evidenciar, porque os escalões, portanto, são 2 escalões de diferença entre estas duas equipas, e esta de Penalva do Castelo, com certeza que teve muito a ver com estes jogos a eliminar, onde o resultado é sempre incerto, face àquilo que os jogadores podem pôr em campo. E, portanto, julgo que foram as duas, se quiser, as duas grandes surpresas. O outro registro, gostava de dar, é que o vencedor da prova continua em prova e, portanto, com a possibilidade ainda de revalidar o que ganhou ano passado, que é a Académica, que esteve em Ponta Barca, teve um resultado normal, um jogo mais ou menos fácil e, portanto, julgo que gostaria só de dar também mais 2 destaques a 2 equipas da primeira divisão que jogaram com 2 da segunda liga e que sentiram algumas dificuldades, que eu julgo que também é importante perceber o equilíbrio, que foi o Setúbal ganhou 1-0 ao Tondela. O Tondela tem tido um início de segunda liga muito bom este ano. O Vítor Paneira julgo que está de parabéns, julgo que construiu uma equipa, ou pelo menos tem uma equipa muito bem montada, que já tinha demonstrado alguns resultados positivos neste início da segunda liga, e o próprio José Mota foi ele que evidenciou a dificuldade do encontro e as dificuldades que teve para que o Setúbal levasse de vencido o Tondela. E o outro encontro é? E o outro encontro era o Beira-Mar Penafiel, porque apesar de tudo o Beira-Mar estando na primeira liga não fica muito, não foi um jogo desnivelado, foi também decidido nas grandes penalidades por 4-2 a favor do Beira-Mar, o que evidencia que este nulo nos 90 minutos acaba por efetivamente demonstrar algum equilíbrio. Por fim, e porque isso às vezes também nos diz algum respeito, por ser uma equipa também da nossa região, o Leixões julgo que esteve muito bem no tempo regulamentar, foi no prolongamento que sussurrou para o Braga. É importante que se diga que estamos a falar de um Braga da Liga dos Campeões, e estamos a falar de um Leixões que tem os seus condicionalismos, e se não fosse a infelicidade do primeiro gol, estou convencido que à medida que o tempo passaria, o Leixões ganharia muito mais confiança e o Braga, eventualmente, com o nervosismo de poder alcançar a vantagem, eu julgo que pelo menos o jogo poderia ter ido aos penaltis, aliás, como o Horácio Gonçalves veio dizer, que pelo menos estariam na expectativa de poder ter chegado lá. Convém aqui ainda referir que, apesar dos condicionalismos todos, o Leixões não pode contar com algumas unidades importantes, nomeadamente o Quisito, que tem sido determinante nos últimos jogos, e, portanto, julgo que, de facto, esta jornada foi uma jornada quase sem surpresas, tirando estes registros, e, se quiser, eu poderia eventualmente só evidenciar a vitória do Paços de Ferreira no Estoril por 2-1, que talvez era um encontro também daqueles de clubes da Primeira Liga, mas que admito que efetivamente também não é nada que nos possa espantar face ao jogo de taça. Aqui bem perto de nós também Cancela o Desportivo das Aves, que ganhou ao Tirsense por 3-1 após prolongamento. Não, eu tinha dito, quando fizemos a antevisão destes jogos, eu tinha dito que
estes jogos entre vizinhos, e nomeadamente estas rivalidades que existem entre as localidades, ajudam no fundo até que estes jogos de taça, e eu não tenho notícia sobre isso, mas acredito que, por exemplo, tenha sido um jogo com muita gente, com muita assistência, com bastante festa à volta do próprio jogo. Aliás, os encontros evidentemente. E, portanto, eu julgo que o Desportivo das Aves que acaba por fazer uma vitória de um derby, e que é sempre de registrar. O Tirsense está afastado dos grandes palcos há uns anos, mas acaba sempre por proporcionar estes derbys regionais, ou locais neste caso, acabam sempre por proporcionar bons jogos de futebol, ou pelo menos com emoção quanto basta para que as pessoas vão a campo de futebol, que é uma coisa que vai rareando cada vez mais nos palcos dos campos nacionais. O que não são raros são os comentários do Cancela Moura aqui no Fora do Jogo. Volta para a semana. Obrigada, Cancela. Boa noite. Boa noite. E assim chega ao fim mais a segunda parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir com as notícias do futebol distrital. Até já.